Convido a igreja que abra a sua Bíblia, segundo Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16, do 12 ao 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 16. Buscando a Deus intensamente. O título desta mensagem: Buscando a Deus intensamente. Segundo Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. Sete, 12 a 16. Amém? Lemos. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus irmãos, esse texto está dentro de um contexto que depois que Salomão ele acabou de construir o templo, de construir a casa do rei. Quando ele acaba de fazer, ele tinha feito uma oração. E Deus aparece a Salomão, dizendo aí, logo no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi tua oração. Ouvi tua oração. É interessante quando nós ouvimos essa palavra, e se nós pensarmos um pouquinho, imagina você orando a Deus e Deus fala profundamente em seu coração, dizendo: ouvi a tua oração. Qual o impacto isso causaria na sua vida? O que isso faria de você? Transformaria a sua vida? Mudaria a sua percepção de Deus? Aumentaria a sua fé? Aumentaria a sua dedicação a Deus? Ou apenas ouvimos e não daremos crédito ao que Deus disser? Mas Deus falou a Salomão: ouvi a tua oração. E aqui nós podemos observar que o texto ele está colocando a Salomão como aquela nação, representante de toda aquela nação, as condições para que aquela nação pudesse ser bem sucedida. E as condições que o Senhor coloca aqui é para o bem da nação. É para que aquela nação pudesse crescer, ser próspera em tudo quanto fizer naquele momento. Mas é interessante que o texto também aponta para o momento de busca a Deus.
chegava o momento que o povo se voltasse completamente, se voltasse inteiramente ou intencionalmente para com o Senhor, Deus estaria agindo em favor daquele povo. Deus estaria agindo para abençoar, para conduzir essa nação em todos os propósitos destinados por Deus. Mas é interessante que, ao decorrer do tempo, nós vimos que, como homem, Salomão ele teve suas quedas, ele caiu, e no final da sua vida, ele volta para o Senhor e percebe que, durante aquele tempo que ele desviou, ele percebeu que tudo era vaidade, e que o final de tudo era: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esta é a vontade de Deus. Porque esse é o dever de todos os homens, porque todos nós iremos prestar conta a Deus. Salomão resume isso lá em Eclesiastes. Mas o que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje? Ele tem aplicação para nós? Ele tem aplicação para a sua vida? Ele tem aplicação para a minha vida? Sim, com certeza. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tem uma eficácia de grande relevância para nossas vidas, de grande importância. Seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, toda a palavra de Deus aplica aos nossos corações, aplica à nossa vida, para que nós sejamos tementes a Deus. E nesta manhã eu trago o título desta mensagem: Buscando a Deus intensamente. Observe, meus queridos irmãos, que o texto ele nos aponta algumas dicas de como devemos buscar a Deus intensamente em cada contexto, em cada momento da nossa vida. E nós podemos perceber aqui que quando Deus chama Abraão e fala com ele, dá as condições com Salomão, ele aponta algumas maneiras de como devemos buscar a Deus intensamente. E a primeira coisa que nós devemos fazer para que nós busquemos a Deus intensamente, segundo esse texto aplicando na nossa vida, é que nós devemos confessar a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. É preciso reconhecer como sendo povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Veja aqui no versículo 14, e se o meu povo, quer dizer, o meu povo escolhido, separado para mim, Deus exige que seja separado para Ele. Se quisermos buscar a Deus intensamente, devemos viver separados. Devemos dedicar nossa vida intensamente a Ele, como povo dele, reconhecendo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, Ele é o nosso guia, o nosso sustentador. Deus ele não está dizendo para um povo que não é dele, mas sim, o conserto de Deus é para aqueles que o temem, para aqueles que reconheçam como Senhor, como seu Salvador, como único e suficiente Salvador. E Ele é o Senhor de todos. Deus é o dono de tudo, todas as coisas pertencem a Deus. Para buscar a Deus intensamente, então é preciso reconhecer que Ele faz parte da minha vida. Quando nós reconhecemos isto, é provável, é certeza que Deus estará atendendo as nossas orações. Segundo a sua vontade, Ele fará tudo aquilo que necessitamos e precisamos.
ter certeza. Quando nós cremos a Deus, confiamos nele, entregamos as nossas vidas aos cuidados dele. No Salmos 37, verso 5, diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É Deus quem faz a obra, é Deus quem opera em nós, é Deus quem opera no seu povo. Por isso, a primeira maneira de buscarmos a Deus intensamente é confessando a Jesus como Senhor e Salvador, porque este Deus o entregou para que assim nós busquemos e confiemos para a nossa salvação. A segunda maneira para que nós possamos buscar a Deus intensamente é se humilhar. Se humilhar. Eu quero convidar a você a meditar, a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, no Novo Testamento, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 6, vai dizer assim: antes dá maior graça, porquanto diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai os corações. Sente as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, se queremos realmente buscar a Deus intensamente, com o propósito de ter comunhão com o Senhor, com o propósito de ouvir a voz de Deus, de sentir Deus falando aos nossos corações, ou com a intenção de fazer com que Deus ouça as nossas orações, é preciso humilhar. O contrário de humilhar é ser soberbo, orgulhoso. E o texto então aponta que Deus resiste o soberbo. E é interessante que Jesus nos convida a aprender com Ele. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, Jesus faz um convite a todos para aprender com Ele, que é humilde, manso e humilde de coração. É preciso se humilhar. O nosso Senhor Jesus, em certa ocasião, diz que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É de grande importância, meus queridos irmãos, buscar a Deus intencionalmente humilhando-se perante o Senhor. Tiago com certeza sabia o que estava dizendo aqui nesse texto também. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se queremos buscar a Deus de maneira que Deus fale conosco e tenhamos essa comunhão com o Senhor, é preciso humilhar-se. O verso 14, que lemos aí segundo Crônicas, diz que se o meu povo se humilhar, uma condição. Deus estava ali falando com Salomão, se humilhar. Depois nós vamos ver que Deus, a sua promessa, eu vou atender, eu vou cuidar, eu vou suprir. Quer ser suprido, cuidado, quer ser alimentado pelo Senhor, se humilha. Quer ter uma comunhão com o Senhor, se humilha. Se queremos ser ouvidos
é preciso se humilhar diante do Senhor. Na terceira maneira, para que nós busquemos a Deus intensamente, é ter uma vida de oração. É preciso uma vida de oração se queremos buscar a Deus intensamente. A oração, ela deve fazer parte do povo de Deus. Ela deve fazer parte daquele que se humilha, daquele que quer realmente uma comunhão com o Senhor. A oração, ela é ordenada por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo 11, vai dizer como dever de oração. Dever de orar sempre e nunca parar de existir. Nós sabemos que nós, muitas vezes, temos os altos e os baixos. Não devemos desistir. Ainda que as coisas às vezes parecem ser difíceis, ainda que parecem ser custosas, as lutas são grandes, as tentações nos cercam, o pecado está à nossa volta, fazendo de tudo para que nós venhamos cair e desistir dos caminhos do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer: orai sem cessar, vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, à procura de quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5 vai descrever isso para nós, vai falar isso, que nós devemos vigiar e orar, por causa do diabo, o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus, ele não quer que você tenha comunhão com o Senhor. Ele quer destruir as nossas vidas. Em João capítulo 10, Jesus diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Muitas vezes ele vem para matar os seus sonhos, matar os seus desejos com a vontade de Deus, o desejo de orar. Ele vem para roubar de você a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão, a sua dedicação a Deus. Ele vem para destruir. Ele não quer que nada se constrói perante o Senhor. O diabo é inimigo da obra de Deus. O diabo é inimigo da obra que você pretende exercer com o Senhor. Por isso, muitas vezes, ele coloca o desânimo, coloca a mentira, coloca a dúvida, para que você não enfrente, para que você não se dedique completamente a Deus. A oração fará com que você seja forte. A oração fará com que você tenha comunhão com Deus. A oração fará com que você tenha intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor. E na oração você aprende com Deus como viver uma vida de dedicação a Ele, como obedecer a Ele. Todos aqueles que buscam a Deus sobrevivem com uma vida de oração. E Deus se agrada das orações sinceras daqueles que o buscam. Deus se agrada das orações sinceras. Quando nós buscamos com toda sinceridade, pode ter certeza que Deus estará ouvindo você. E Tiago vai dizer que tem muito efeito a oração de um justo. Por isso, se você é povo de Deus, se humilha e ora, a tua oração tem efeito. Ela será ouvida. A quarta maneira para que nós busquemos a Deus intensamente, converter dos maus caminhos. Vejamos, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
converter dos seus maus caminhos. Meus queridos, sabemos que o pecado ele traz consequências terríveis na nossa vida. Ele traz uma separação, um desejo de afastar, de virar as costas para Deus. O pecado ele não é bom para a vida do servo do Senhor. Ele traz angústia, traz tristeza, traz amargura. O pecado, ele tira a nossa paz. O pecado, ele tira o desejo de servir na obra de Deus. Porque o pecado, ele acusa, ele nos prende. É como que se impedisse de agir perante a vontade de Deus, perante aquilo que Deus quer. E a condição que Deus coloca aqui para que as orações sejam ouvidas é se converter dos seus maus caminhos. Quando nós levamos uma vida de pecado, sabemos que Deus não nos ouve. Somente quando nós nos arrependemos, quando nós humilhamos na presença de Deus, é que nossas orações poderão ser ouvidas. Em certa ocasião, o salmista vai dizer: se eu não tivesse confessado o meu pecado ao Senhor, Ele não teria me ouvido. O pecado, ele faz com que se Deus fechasse os ouvidos para nossas orações. Como que se Deus tampasse os olhos para nós. Em Isaías vai dizer que os nossos pecados é que causam a separação de nós e Deus. O pecado, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, fala que o salário do pecado é a morte. Por isso, para buscar a Deus intensamente, é preciso converter os maus caminhos. Quando lemos o livro de Tiago, o texto que lemos anteriormente, fala: alimpai-vos as mãos pecadores, convertei-vos, os vossos risos em plano, as vossas alegrias em tristeza. Queremos buscar a Deus intensamente, com o propósito de ter uma comunhão íntima com o Senhor, uma comunhão profunda. É preciso se converter dos maus caminhos. É impossível manter uma vida de busca a Deus se não renunciarmos à nossa vida de pecado, se não deixar aquilo que desagrada a Deus. Deus não se agrada do pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Quando buscamos a Deus intensamente, podemos desfrutar dos cuidados de Deus, da presença de Deus e da sua comunhão. Eu quero convidar você a ler novamente aí o versículo 15, o versículo 16, o que Deus estava prometendo a Salomão naquele momento que ele fala com ele. Ele diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Mas quando o povo de Deus se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos maus caminhos. Quando o povo viver afastado daquilo que desagrada a Deus. No versículo de 16: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. A promessa de Deus é que quando nós buscamos a Ele intensamente, a presença dele está conosco todos os dias.
em todo momento. Você quer desfrutar da presença de Deus na sua vida? Busque a Deus intensamente. Busque a Deus intensamente. Como o povo de Deus. Como aquele que se humilha. Como aquele que tem uma vida de oração, dedicação a Ele. Como aquele que não permite o pecado fazer parte da sua vida. E Deus vai ouvir a sua oração. E Deus vai fortalecer você. Ele estará com você. É lógico, quando ele está dizendo aquilo com relação ao templo, o templo representava a presença de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento a Bíblia fala o seguinte: não sabeis que vós sois o templo de Deus? E que Deus habita? O templo no Novo Testamento é você. O templo no Novo Testamento é aquele que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Deus fará presente na sua vida. E para encerrar, Jesus diz em Mateus capítulo 28, no verso 19: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até os fins dos tempos. Por isso, meus queridos irmãos, busquemos a Deus intensamente. Leia esse texto quantas vezes for necessário e examine a sua vida perante o Senhor e vê o que está faltando para que Deus possa ouvir a sua oração, como diz no versículo 5. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração neste lugar. A oração que você fizer. Você quer que Deus esteja atento com seus olhos e os seus ouvidos abertos às suas orações? Se é isso que o Senhor quer. Que nós possamos realmente colocar-nos perante o Senhor, para que Ele faça de nós como um instrumento de adoração e louvor. Amém? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Se Deus tem falado ao seu coração nesta manhã, e você entende que você precisa buscar a Deus intensamente, quero convidar você a orar ao Senhor nesta manhã. A orar a Deus, pedindo que Ele te ajude a praticar isso que foi ensinado essa manhã. Convido você a orar ao Senhor. Se existe pecado, se você não tem buscado, não tem se humilhado perante Ele, que você se humilhe agora. Que você passe a partir de agora a humilhar perante o Senhor. Deixe o pecado. O pecado ele não faz bem, ele faz apenas mal. Deixe o pecado. Deixe o Senhor cuidar da sua vida. Se converta ao Senhor. Ore e diz ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma vida de comunhão com o Senhor. Eu quero ter uma vida intensamente contigo. Me ajude. E Ele te ajudará. Se humilha. Essa é a oportunidade. Deus está sempre nos dando oportunidade. E essa é a oportunidade para que você desfrute de uma vida em abundância com Ele. Querido Deus, no nome de Jesus, Pai, mais uma vez, juntamente com toda a congregação nesta manhã, Senhor, queremos orar ao Senhor, Pai. Pedir ao Senhor o Teu perdão, pedir ao Senhor a Tua direção, a nossa vida, a Tua ajuda, para que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer nosso coração, a nossa dedicação a Ti. Venha abençoar, Senhor, cada vida aqui presente nesta manhã. Venha abençoar, Senhor, cada ouvinte
Que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Senhor, em uma comunhão intensamente contigo e faça-nos, ó Deus, a viver uma vida de dedicação plena a Ti. Sim, ó Deus, que a nossa vida, Senhor, possa ser uma vida de oração intensamente. Que o Senhor, ó Pai, ouve as nossas orações. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nós clamamos a Ti, oramos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Nós somos o Teu povo. Nós somos, ó Deus, os Teus escolhidos. Que o Senhor nos ajude a compreender qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Sim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, nesta manhã, a vida de cada irmã, a vida das crianças, e que possamos passar a buscar a Deus intensamente com o propósito de agradar a Deus. Amém? Que os irmãos tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. Que Deus abençoe e aplique essas palavras, aplique tudo quanto falamos aqui, tudo quanto foi apresentado esta manhã na vida de cada irmão. Amém. Que Deus abençoe.